Bem-vindo, bem-vindo, bem-vindo. Eu sou a Catarina. Ah, ele contava histórias como ninguém. Quando ele começava a contar as suas histórias, o tempo parava. Os pássaros que estavam voando se aninhavam nos seus ninhos e ali ficavam. Os animais na floresta iam se aquietando e parando. Até o vento parava no ar e a lua, na imensidão da sua grandeza no céu, escorria sobre o ombro de Caxangá como um manto prateado. E ali ela se recostava e ficava muito atenta, esperando a primeira história chegar. Então Caxangá chegava naquela roda, pronta, com crianças ajoelhadas, com adultos, e lá ele sentava. As histórias dele, cada uma começava de uma maneira diferente. Mas a que as crianças mais gostavam era a história que Caxangá contava de um menino bem pretinho, que tinha o nome Zambelê. Zambelê era um menino que tinha asas nos pés, Caxangá costumava dizer. Quando ele estava para ser preso, Zambelê tinha uma rapidez que ele chegava a voar pelas matas fazendo zigue-zigue-zaz, zigue-zigue-zaz e sumia pela floresta. Ninguém conseguia pegar ele de tão rápido. Então as crianças, quando viam que Caxangá chegava na companhia de Zambelê, já se colocavam na roda com os olhos bem arregalados. E Caxangá, quando contava a história do Zambelê, começava sempre com uma música que as crianças usavam pedrinhas para acompanhar. Ela era mais ou menos assim. Você deve conhecer. Escravos de Jó jogavam Caxangá. Tira a bota, deixa Zambelê ficar. Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá. Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá. Essa era a música do Zambelê. As crianças, todas com uma pedrinha, batiam ou passavam a pedrinha por amigo que estava do lado. E aí vinham muitas perguntas. O que as crianças mais perguntavam sobre Zambelê era assim: Caxangá, conta uma coisa, Zambelê existiu de verdade? E Caxangá então respondia: mas é certo que sim. Tudo aquilo que tem nome é porque existiu. Mesmo a gente, às vezes, não enxergando com os olhos, as coisas existem. E, por vezes, aquilo que não enxergamos também existe. Outros, então, encantados com aquele zigue-zigue-zaz, aquele menino que fugia, não queria ficar preso, ele queria ser livre e correr feliz por todas as matas e por todos os lugares que ele tivesse vontade de conhecer. Perguntavam: Caxangá e Zambelê? Zambelê nunca ficou preso de verdade? Então, Caxangá se coçava um pouco a cabeça
olhava para as crianças e dizia: foi preso sim, muitas vezes, mas este negrinho sempre deu um jeito de fugir. Ele era preso e zigue-zigue-zaz se mandava, não ficava muito preso não, porque ele era a liberdade em forma de menino. Então uma outra criança com o olho deste tamanho perguntou, olhou para todos e disse: Caxangá, Zambelê, tem certeza? Ele era preto, assim como nós. Preto? Disse Caxangá. Ele era o negrinho mais preto que já conheci. Parecia um caroço de feijão. Lindo que só ele. Aí as crianças, vendo essa história de Zambelê, abriu um maior sorriso e imaginavam que elas, desde aquela idade, poderiam ser como Zambelê, com asas embaixo dos pés, correndo pelo mundo afora, zigue-zigue-zaz, zigue-zigue-zaz. Até podiam sofrer em alguns momentos, como até hoje acontece, mas a liberdade estava no coração e na coragem. Então, quando Caxangá via que o seu recado da história de Zambelê já tinha acontecido, ele ficava na cadeira, recostado, olhando as crianças brincarem e pensava, na verdade, ele é que tinha tido uma vida muito parecida com o Zambelê, porque muitos anos atrás, Caxangá também foi um negro preso, viveu na senzala, no cativeiro, e depois de um tempo ele foi alforriado e passou a viver da maneira dele, mais livre. E hoje ainda se encontra nas suas horas vagas e saudosas, contando as acontecências daquela época e criando personagens que só ele saberia imitar, como Zambelê, pois ele é que tinha vivido toda essa história lá atrás, bem longe daqui, na África. Então, dava um suspiro gostoso ao ver as crianças com o sorriso de esperança. Levantava-se com calma e com jeito, e aí se arrumava para ir embora. Mas antes de ir, ele chamava a gurizada e dizia: quero dizer para vocês o que aprendi lá nos tempos do povo de Luanda. Tinha um sábio que falava: nunca despreze uma semente, por menor que ela seja, pois essa semente, ela pode crescer e se desenvolver ficando uma grande palmeira. E aí, Caxangá ia-se embora pela floresta e as crianças lá no chão do terreiro continuavam. Escravos de Jó jogavam Caxangá, tira, bota, deixa Zambelê ficar. Eu sou a Luciana de Guaporé, Rio Grande do Sul, represento aqui o Ateliê de Histórias e a história que eu conto deste menino Zambelê, ela
foi escrita por Rogério Andrade Barbosa, mineiro, professor, escritor, contador de histórias, ex-voluntário das Nações Unidas na Guiné-Bissau. E se encontra neste livro Cantigas de Roda, organizado por Celso Sisto e ilustrado por Cláudia Cláudia Cascarelli. Tem mãos que tecem histórias com os fios de memória. Tem mãos que tecem histórias com os fios de memória. Preste muita atenção que as histórias vêm vindo. E se alguém tá contando, outro alguém tá ouvindo. Tem mãos que tecem histórias com os fios de memória. Tem mãos que tecem histórias com os fios de memória. Cada vez que eu contar, alguém vai me escutar. Toda escuta é sagrada e a história é respeitada. Tem mãos que tecem histórias com os fios de memória. Tem mãos que tecem histórias com os fios de memória. Venha logo tecer nesse reino encantado. Seu manto de histórias será sempre lembrado. Tem mãos que tecem histórias com os fios de memória. Tem mãos que tecem histórias com os fios de memória. Tem mãos que tecem histórias com os fios de memória.